Romanos capítulo 12, verso 2. Nos diz assim a palavra do Senhor: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente lê esse texto, a gente se foca muito no experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, nós nos focamos nisso. Mas o texto, a parte inicial, diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos. É o que nós precisamos nos focar aqui no texto, que é o nosso desafio. O experimentar o que Deus tem para nós é uma consequência, mas a transformação é algo que nós precisamos almejar e buscar. E a mudança, ela precisa ser constante. Na verdade, se você não quiser mudar, você já vai mudando. Porque a mudança faz parte da vida. Ontem, minha mãe, a gente foi, uma senhora que quer aposentar, chegou lá para pegar umas documentações do filho da época antiga, 2020. E nós achamos lá a documentação, e mãe falando que a letra dela estava diferente da letra quando ela fazia naquela época. Então, a gente muda, mesmo quando a gente não percebe. A sua letra vai mudando, a sua fisionomia vai mudando, a sua voz vai mudando, a sua forma de agir vai mudando, a sua forma de reagir às coisas que acontecem à sua volta vai mudando, a sua memória vai mudando. Nós estamos em constante mudança. E essa é uma realidade. E nós mudamos e as pessoas que estão à nossa volta também mudam. E a gente precisa entender que mudança faz parte da vida e essa mudança traz algumas experiências, muitas vezes, dolorosas. E eu queria pensar sobre isso nessa noite. A dor da mudança. Por que a gente resiste tanto à mudança? Você já pensou como a gente resiste à mudança? Mudanças são necessárias porque você precisa arrumar a casa. Mudanças são necessárias porque você precisa arrumar a sua vida. Mas as mudanças vão provocando dor na gente. E é por isso que a gente é tão resistente à mudança. Porque para mudar você precisa ter, por exemplo, percepção de alguma coisa que precisa ser mudada. E essa percepção, às vezes, é a sua percepção de erros que você cometeu. De coisas que você fez que não deveria ter feito. E aí, às vezes, nasce culpa em nossos corações. Porque a mudança vai exigindo essa autoavaliação. E às vezes a avaliação é ruim daquilo que nós temos sido até aqui. Então a mudança, muitas vezes, a gente tem resistência a ela justamente por causa que ela vai causar algum tipo de incômodo ou algum tipo de dor. E a gente precisa entender que apesar dela causar dor, ela é uma mudança necessária. E a gente vai vendo vários textos na Bíblia que falam a respeito de mudança. Jesus falando a respeito do reino de Deus, ele fala, por exemplo, sobre a parábola do tesouro escondido. Que alguém encontrou um tesouro e vendeu tudo o que tinha, e isso gera mudanças, e investiu naquela terra para poder ficar com o tesouro. Então a pessoa talvez não tivesse terra nenhuma, mas ela mudou de vida comprando uma terra, com todas as implicações, e gastou todo o dinheiro de toda a vida para comprar aquele campo. Ele fala também que é como uma pérola de grande valor que foi encontrada. Que alguém que é colecionador de pérola, vende todas as pérolas que encontrou na vida e fica com uma só. Uma mudança extraordinária. A pessoa, por exemplo, devia ter um lugar grande para guardar as pérolas. Agora ele precisa só de um lugar pequeno, porque ele encontrou uma pérola que valia por todas as outras. Há uma mudança na forma de ser. Agora que ele encontrou a pérola mais preciosa, ele vai atrás de mais alguma. O objetivo da vida dele foi alcançado. Agora o que é que ele faz? Ele vive em função da nova conquista. Até o dia de ter que sair daqui. E aí o que nós encontramos então são mudanças. E eu queria então focar justamente nesse aspecto. Da dor que a mudança traz.
A dor da remoção tem características. Ela pode ser intensa ou ela pode ser leve. Ela é intensa quando você fica olhando para trás, como o povo de Israel, que largou a terra do Egito, um lugar estruturado, e foi andar no meio do deserto. E de vez em quando estava pensando assim, nas panelas de carne, nas coisas do Egito, na rotina que eles tinham no Egito, que agora não tinham mais aquele tipo de rotina. E eles perderam alguma coisa ali, porque aquilo ali tinha uma estrutura, eles tinham uma vida ali. E eles saem de lá e eles vão agora para o deserto. E há então sempre essa atitude de olhar para trás. É a atitude da mulher de Ló, que vendo tudo que perdeu com o fogo que estava descendo do céu, ainda assim resolveu desobedecer o anjo e olhar para trás. Alguns dizem que ela só olhou para trás, alguns dizem que ela voltou para tentar salvar alguma coisa. Talvez as maquiagens, né? Alguma roupa assim, um sapato bonito. Pagou com a vida por isso. Porque a mudança, ela traz essa dor. E a gente precisa entender que para alguns essa dor é mais leve quando a mudança é em alguma área. E para outros essa dor é mais intensa quando a mudança é em outra área. Mas o que a gente precisa observar é que ela traz essa percepção, essa intensidade ou não na dor. Se manifesta de inúmeras formas. Se manifesta com negação. A pessoa está descobrindo coisas que traz dor e ela começa a negar aquilo. E aí ela vai negando. É o pai que criou mal o filho e que educou mal e que agora ele está tendo que lidar com as consequências dessa educação equivocada. E aí, então, agora ele está o tempo todo em negação. Em negação. Procurando culpados. E bota a culpa na esposa, bota a culpa no avô, na avó, em tios, bota a culpa em todo mundo, na escola. Mas ele não consegue enxergar o próprio erro, porque isso causa dor nele. E esse é um aspecto também que a gente precisa observar. Ela se manifesta de inúmeras formas. Você pode sentir dor no sentido de consequências psicológicas. Aqueles que já têm o intestino mais fragilizado, começa a estar no estado de estresse, e aí é igual tomar laxante. A pessoa vai tendo consequências físicas, mas a dor pode se manifestar em muitas outras áreas. Ela vai se manifestando de forma diferente na vida de cada pessoa, de acordo com a tendência que a pessoa tem e com o propósito que a pessoa tem ao encontrar-se com essa dor. Seu impacto pode ser na área emocional, espiritual, pode ser na área física, mas ela causa essa dor. Eu não sei se você já teve uma experiência de você estar buscando muito a Deus, buscando muito a Deus, buscando muito a Deus por uma coisa, e aí Deus não lhe deu e você se frustrou, e você sente aquele sentimento de parece que você perde a vontade de orar, de ler a Bíblia, de fazer qualquer coisa que tenha a ver com fé. É a reação à dor que às vezes nós temos. Eu já tive várias experiências desse tipo. De passar uns dias sem ter vontade nem de orar, nem de ler a Bíblia. A frustração e a dor gera isso. O seu impacto, então, pode ser na área emocional, na área espiritual, na área física. A forma como reagimos à dor pode impactar o nosso desenvolvimento espiritual. E esse é um aspecto que a gente precisa entender. Se você, então, sempre que tem alguma coisa que traz mudança e que traz dor para você, e toda vez que você reagir a isso de forma negativa, você não cresce espiritualmente. Porque você gasta seu tempo todo tentando explicar e tentando reagir para fugir. Sempre que eu falo desses aspectos de fuga, eu me lembro de alguém que estava me contando que tinha uma cobra na porteira, e abrir a porteira e uma cobra lá, e o gado pula para um canto, pula para o outro, mas não passa ali na porteira. A gente fica desse jeito. O pasto está lá, verdinho na frente, mas você está com medo da cobra que está ali, que talvez vai ter medo de você também e vai sair fugindo, mas você está ali, resistindo à mudança, e o pasto está ali bonito, e você está no pasto ruim, porque você não vai para o outro lado, não avança,
para alcançar as bênçãos que Deus tem para dar. Porque a dor é maior para você do que as bênçãos que você vai alcançar se passar por ela. E nós precisamos ver esse aspecto da dor. Ela se manifesta dessa forma. São características dela. A dor da mudança é o tema que nós estamos estudando. A primeira que eu destaco aqui é a dor da perda e do desapego. Como nós já estamos falando sobre desapego. Por que é tão difícil desapegar? Porque desapegar gera dor em nós. Eu não sei se você já viu aquela pessoa que se apega muito ao namorado e depois tem que ir para outro canto estudar. Você já viu como uma pessoa chora? Como uma pessoa reage? E não é só da mulher com o namorado, é do namorado com a namorada também. A separação, a dor da perda, do desapego, você agora vai ter que desapegar. Filipenses 3, 7 a 8 nos diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. E aí a gente pergunta uma coisa. Paulo está considerando tudo como perda, porque ele agora encontrou a pérola de grande valor. A pergunta que a gente precisa fazer é: será que Paulo não sentiu um pouco de dor ao ter que largar os amigos com quem ele se juntava para perseguir a igreja? Aqueles amigos que eram tão próximos dele, que agora se tornaram perseguidores dele. Você não faz mais parte do nosso grupo, Paulo. Você não é mais fariseu como nós. Você não é mais da nossa religião. Às vezes eu observo quando a gente evangeliza algumas pessoas, o que mais pesa para a pessoa é ter que sair do ambiente religioso que ela faz parte, para ela vir para um outro ambiente que ela não conhece quase ninguém. E ela vai deixar a rotina do conforto que ela tem e de tudo mais que ela tem para seguir uma outra fé e começar do zero relacionamentos diversos. E aí o que nós observamos é essa dor, esse sentimento de perda, que vai amarrando a pessoa para ela não avançar, para ela não mudar. Essa dor da perda e do desapego se manifesta quando perdemos pessoas queridas. E aí você pode pensar assim, perder como? Quando você tem que, por exemplo, sair de um lugar e ir para o outro. Pastores normalmente têm essa experiência com muita frequência. Porque a gente vive alguns anos em algum lugar. Eu já vivi alguns anos ali em Jussara. Saí de lá, fui para João Dourado. Saí de João Dourado, fui para Gameleira. Depois fui lá para Cachoeiro, passei 5 anos lá. Aí agora vim para cá. E todas as vezes eu tenho que ter esse rompimento de relacionamento. E a gente vai perdendo pessoas, a gente vai perdendo contatos. Hoje eu fui aqui na América, a gente fez um culto lá antes da moça sair e ir para Soares. E quando eu terminei, tinha uma moça atrás de mim. Era Márcia. Eu acho que ela é secretária de saúde. Márcia, eu andava com Márcia direto para tudo quanto é canto. Márcia trabalhou algum tempo na escola com mãe. Era muito minha amiga. Márcia olhou para mim, eu falei com ela e ela não reagiu. Ela não me conheceu. Porque na época eu não tinha... eu tinha cabelo, né? Na época que andava com ela, tinha cabelo, tinha uma fisionomia diferente. E ela não me conheceu, ela ficou assim. Ela com aquela cara de interrogação, depois foi lá dentro, falou, depois na hora de sair, foi que ela foi me conhecer. Aí então, eu já estava esperando ela lá. Isaías disse, vamos, eu disse, vamos, depois que Márcia sair ali, que eu vou falar com ela. E aí falei, uma pessoa que eu perdi o contato. Eu acho que a última vez que eu a vi foi em 1998, no século passado.
E a gente vai assim, porque você vai precisando mudar para lugares, você vai precisando ir para outros lugares, pessoas com quem você convive precisa ir para morar em outros lugares, e você vai perdendo contato, e quando se encontra, parece que são dois estranhos. É o preço que a gente tem que pagar para crescer e para desenvolver. Então ela se manifesta quando perdemos pessoas queridas. Essa dor se manifesta quando perdemos a posição pela qual lutamos. Algumas pessoas vão lutando por alguns projetos na vida, e elas vão almejando certas posições, às vezes são posições na empresa, aí muda o dono de empresa, e você perde o emprego. E você fica assim, eu vivi a vida toda para aquela empresa, para ter o reconhecimento ali, e agora eu não tenho mais, vou ter que mudar o meu projeto, vou ter que entrar em outra empresa, vou ter que desenvolver alguma outra coisa. E você então vai sentindo essa dor, a dor da perda, ela vai se manifestando assim, quando você perde posição. Se manifesta quando perdemos bens materiais também. Quem trabalha com irrigação tem essa experiência de uma forma mais intensa. Porque às vezes em um ano você tem uma irrigação e você enche os bolsos, e no outro ano você se quebra todo. E isso é comum aqui na nossa região. Porque é um negócio de alto risco. E aí você tem aquela dor da perda. Porque perder o patrimônio gera dor. Gera uma mudança que traz dor ao nosso coração. Essa experiência dolorosa de desapego nos conduz à dependência de Deus. Toda vez que você tem algo que é o projeto da sua vida e você se frustra e começa a se voltar mais para Deus, você gera esse sentimento de dependência maior de Deus. Porque os seus projetos talvez estivessem no rumo errado. Deus nos dá patrimônio, não é para nós vivermos em função deles. Olhe para a vida de Jó. Jó era um homem que tinha muito compromisso com Deus, mas era o homem mais rico. Alguém poderia dizer assim, ele teria tudo para ser um avarento, mas ele não era um homem avarento. Ele era um homem que tinha compromisso com Deus e andava com Deus, e a preocupação dele, quando os irmãos ou quando os filhos faziam festa, ele fazia um sacrifício, porque pode ser que algum filho, tendo bebido demais um vinho, tivesse falado alguma coisa que desagradou a Deus. Olha a preocupação de Jó. O zelo que ele tinha pela espiritualidade dos filhos. Eu imagino a preocupação que ele tinha de dar bom testemunho para as pessoas da sua casa, para fortalecer o evangelho nelas. E o que nós encontramos então, é essa preocupação, esse zelo e essa dependência de Deus. Às vezes Deus frustra os nossos planos, como frustrou os de Jó. E Jó se apegou mais a Deus. Porque ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu tenho uma nova percepção do Senhor, uma nova visão do Senhor. Agora eu te enxergo como tu é realmente. E aí o que nós aprendemos é que essas perdas que nós temos devem nos conduzir a isso. Mas nós precisamos reagir de forma adequada, de forma bíblica, buscando ao Senhor, porque Ele vai certamente derramar da sua graça sobre as nossas vidas. Essa dor deve nos despertar para buscarmos mais a Deus. A dor da perda. Não importa se é de gente, de dinheiro, de posição, ou do que quer que seja na sua vida. A dor da perda deve nos conduzir a essa comunhão com Deus. Mas existe outro tipo de dor. É a dor na incerteza e a dor do desconforto. É outro tipo de dor que às vezes nós temos. A gente gosta de rotina, porque a rotina traz para nós esse sentimento de segurança. E aí quando você então cai no mundo da incerteza, esses dias eu falei a respeito de alguém que ganha um salário certinho, que era o caso de Davi, e que agora ele está por sua própria conta, porque perdeu o emprego, caiu no mundo da incerteza. A pessoa tem novas experiências para ter com Deus. Mas isso traz muita ansiedade, muita preocupação para a gente. Porque traz dor. E é por isso que muitas vezes a gente prefere ficar no Egito, embaixo
das condições de Faraó do que ir para o deserto, porque o deserto é um lugar tudo aberto, você pode ir para onde for, e você tem que seguir a vontade e o propósito de Deus. Você precisa viver pela fé. E todos nós aqui fomos chamados para viver pela fé. E a vida por fé não é uma vida de certezas, porque a certeza é Deus quem dá e é a vontade de Deus que estabelece. E Deus nem sempre nos guia pelos caminhos que nós achamos que sejam os caminhos bons. São os caminhos de Deus. E às vezes é como no deserto. Podia, em poucos dias, chegar na terra prometida, mas Deus bota o povo para andar 40 anos. Porque Deus está fazendo o povo passar por um processo. Deus, quando pensa em nós, pensa no processo que nós vamos passar para nós crescermos. Esse processo é sempre doloroso e é demorado. E é isso que Deus vai fazendo conosco. Jeremias 29, verso 11, nos diz assim: porque eu bem sei os planos que estou planejando para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Para vos dar o fim que esperais. Não da forma como vocês querem. O povo queria chegar na terra prometida. Queria chegar logo. Deus disse, não, vocês não vão chegar logo não. Vocês vão chegar, mas não é do jeito de vocês. E aí traz insegurança, porque o seu plano não é o plano de Deus. Porque você faz um plano e dá errado. E você fica frustrado com Deus, porque você orou para que aquilo ali desse certo, e não era aquilo que Deus queria para você. E isso vai gerando essa dor, esse sentimento que vai trazendo frustração no seu coração. E aqui nós temos então algumas lições a tirar. Dor da incerteza e do desconforto nos tira do lugar de conforto e de segurança. E nos lança para uma vida diferente daquilo que, por exemplo, a família providencia para nós. Por que a gente gosta tanto da casa da mãe e do pai da gente? Porque é o lugar onde a gente conhece a rotina. A gente sabe como as regras funcionam ali. É o lugar do acolhimento. E aí você, de repente, sai desse conforto e dessa segurança e vai para São Paulo. Ou vai para qualquer outro lugar do país. E você agora tem que se virar. Eu me lembro aqui de um rapaz que foi estudar música. Hoje ele tem um estúdio lá em Irecê. Mas ele foi estudar música em Salvador. E ele ficou lá em casa uns dias. Aí eu fui levar no primeiro dia. Entrei no ônibus com ele, mostrei qual era o ônibus, entrei no ônibus. O ônibus chegou, eu saí correndo atrás do ônibus e ele com vergonha de correr no meio da rua, andando. Aí o ônibus foi embora. Eu disse, aqui não é assim não, aqui você tem que correr no meio da rua para pegar o ônibus. Chegou o outro ônibus, correu para pegar o ônibus. Eu disse, olha, já aprendeu uma coisa hoje. Foi lá, paramos no lugar, ele teve a aula, eu fiquei esperando. E aí então, viemos embora, mostrei o ônibus, o lugar onde ele pegava o ônibus para voltar, porque ele está em fase de mudança. No outro dia ele disse, vamos lá. Eu disse, você já sabe qual é o ônibus? Sei. Já sabe qual é o ônibus que pega? Sei. Então você vai só. Aí ele olhou para o meu irmão e disse, eu te dou tanto para tu ir comigo. Meu irmão disse, eu vou e tal. E fez aquela festa. Foi. E eu deixei. No segundo dia, foi de novo. Pagou. Pagou ao terceiro dia. Eu disse, vamos ver até quanto vai aguentar. Aí depois ele disse, pode deixar que eu vou só. Eu digo, as mudanças vão acontecendo. Gera dor, porque o indivíduo está acostumado num lugar de conforto, de proteção. Mas agora ele precisa de mudanças. E ele vai para o momento das incertezas, porque ele está experimentando coisa nova. E aí, daqui uns dias, estava lá tocando a vida. Depois de um tempo, já estava morando só. E vivendo só. Lá num apartamento que os pais alugaram. E estudou lá e fez a faculdade, concluiu, voltou para cá, tem o seu estudo ali em Irecê. Então não fique se protegendo, porque à medida que você vai se protegendo dessas inseguranças que a exposição vai lhe trazendo, você não desenvolve. E a gente precisa entender que a gente precisa lidar com esse tipo de dor. É o que todo mundo aqui faz. A primeira vez que você vai pregar, a primeira vez que você vai orar em público,
A primeira vez que você vai confrontar alguém, a primeira vez que você vai fazer alguma coisa, você precisa entender que você vai para o mundo da insegurança, mas você precisa crescer espiritualmente. E você vai ter que enfrentar esse tipo de dor. Dor da incerteza e do desconforto. Nos tira do lugar de conforto e de segurança, nos lança no mundo da incerteza, passamos a lidar com o desconhecido, não temos controle sobre o futuro imediato. Você perde o controle porque agora você não tem a rotina e nem a percepção do que é que as coisas, como as coisas acontecem ali. Essa experiência nos edifica por alguns motivos. Aumenta a nossa fé. Você começa a depender mais da sua fé. Porque o ambiente não está sendo controlado. Você não tem muita percepção das sequências de eventos que acontecem ali. E aí você, então, tem que usar a fé. Desenvolve um relacionamento de confiança com Deus. É outra oportunidade para você fazer isso. Porque você é lançado na incerteza e agora você não tem controle sobre as coisas que estão à sua volta. Às vezes você fala, como eu falei do menino, se fosse aqui na região, alguém que conhecesse ele, parava o ônibus e esperava ele caminhar até ele chegar no ônibus. Mas agora ele não tem controle, ou ele corre, ou o ônibus vai embora e deixa ele lá. Não ia pegar um ônibus se fosse desse jeito. E eu já sabia que era assim, porque eu também tinha vergonha de correr no meio do ônibus. E quando entrou no ônibus cheio, para voltar, o ônibus lotado, dá licença, dá licença. Eu digo, não, aqui não é assim não. Você vai empurrando, você dá licença e vai empurrando. Ele disse, mas aí o povo pode achar ruim. Eu disse, aqui todo mundo empurra. Você dá licença e vai rompendo, empurrando. E aí ele foi empurrando devagar, eu disse, pode empurrar, rapaz. E aí ele foi empurrando. Eu disse, tem que aprender a andar em ônibus cheio. Em ônibus cheio, se você ficar, dá licença, dá licença, dá licença, chega na hora de você descer no ponto, você não desce. Você vai descer lá na frente e vai ter que andar a pé. 2 ou 3 quilômetros. E aí, então, a pessoa vai aprendendo. Porque vai lidando com essas inseguranças e essas incertezas. Porque você vai aprendendo regras novas. E algumas delas vão contra a educação que você recebeu, como o indivíduo dá licença sem empurrar. E você vai aprendendo a viver. Desenvolver um relacionamento de confiança com Deus. Porque agora Deus vai desenvolver você em um ambiente onde você vai precisar ter mais vida de oração, mais busca da presença de Deus. Nos permite também descansar sem ter controle. Porque você não tem controle de nada. O que é que você vai fazer? Vai morrer de ansiedade? Aí você vai passando pela dificuldade e você vai aprendendo a descansar. A deixar as coisas acontecerem. Porque você não tem controle de nada. E essa percepção que você não tem controle, porque é assim. Quando você acha que você tem controle, não aconteceu do jeito que você quer, você cria aquela ansiedade, né? Procura logo um culpado, bota a culpa em alguém, fica com raiva, bate o pé. Mas quando você sabe que não tem controle por nada, com nada, aí você então olha, não aconteceu do jeito que você queria, mas você está ali, né, dependendo do que acontece. E você consegue descansar sem controlar. E é assim que a gente vive pela fé. Quem controla é Deus e você descansa. Quem controla é Deus e o destino quem dá é Deus. É o que acontecia com Paulo. Queria ir para uma cidade, o Espírito não deixou. Qual foi o motivo? Não sei. Alguém perseguiu, alguma coisa aconteceu, faltou recursos. Mas foi o Espírito que não deixou. Aí depois ele pensa, vou para outro lugar, o Espírito também não deixa. Mas ele está ali não para impor a vontade dele. Ele está ali para ouvir o que Deus quer. Qual a direção? Então, as dificuldades não faz ele procurar culpados, não faz ele ficar cheio de ira, não faz ele ficar na carne. Ele simplesmente está ali à disposição de Deus. Aí dorme e tem um sonho. E um varão macedônio diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E lá vai Paulo para a Macedônia. Você observa que ele está em um lugar onde ele não tem controle de nada. O que ele quer não é conseguido ali. Mas ele tem a direção de Deus para onde Deus quer levá-lo. Então o que nós precisamos é entender esse processo.
nos permite descansar sem ter controle. E isso é muito difícil. Todos nós gostamos de controlar. Controlar o ambiente que a gente está. Controlar quem entra e quem não entra na nossa casa. A gente tem chave, tem porta, né? Trancou ali, você controla. Bota o cadeado, bota cachorro. E você vai controlando os ambientes à sua volta. Mas o que a gente precisa entender é que com relação a Deus, nós precisamos descansar sem controlar. Nós somos os servos, Ele é o Senhor. E nós precisamos seguir a nossa fé de forma saudável na sua presença. Então, a dor da incerteza e do desconforto, muitas vezes, nos impede de termos a experiência de mudanças em nossas vidas. Os irmãos acham que a gente ainda tem tempo para mais um? 8h30. É melhor a gente parar por aqui, né? A gente passa o restante em outro dia. Talvez domingo de manhã a gente trabalhe outros temas. Mas aqui já dá para você perceber que mudanças trazem dor. E é por isso que a gente tem tanta resistência a elas. Você se lembra quando os profetas se levantavam para contrariar o rei? O rei, ao invés de ouvir, dizer assim, ele está certo. Olha a situação que a gente vive. E dar razão ao profeta, o que ele fazia? Ele entrava em negação. Prende profeta, mata profeta, bate profeta. O soldado que vai buscar o profeta para profetizar, dá uma intimidada no profeta, para o profeta fazer o que o rei queria. Porque gera dor, gera exposição. A pessoa fica exposta. Você pode passar por vergonhas. Então, vários tipos de dor. E talvez você precise descobrir qual é a dor que tem feito você não mudar. Qual é o constrangimento que tem feito você não se desapegar de certas coisas que está prejudicando a sua espiritualidade? O que as mudanças que você precisa ter para crescer espiritualmente tem gerado de dor em você? Qual é o tipo de dor que tem impedido você de crescer e de ser um crente mais fiel, mais santo, mais dedicado à obra, mais dedicado ao reino de Deus, mais conhecedor das Escrituras, alguém mais influente no ambiente que você está? Qual é o tipo de dor que a mudança que lhe é proposta tem gerado em seu coração, que tem emperrado a sua vida espiritual? É isso que você precisa descobrir. Porque senão você já tinha mudado o seu comportamento. Você já tinha mudado o seu comportamento nessa área específica que está atrapalhando a sua espiritualidade. Então vamos descobrir que tipo de dor nos controla e nos afasta de Deus, para que a gente possa nos deixar guiar para vivermos com mais abundância no reino de Deus e desfrutarmos das bênçãos que Deus tem para derramar sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos levantar. Nosso Deus amado, louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso, o Senhor é majestoso, e a tua vontade, quando se firma em nós, nós crescemos de forma exponencial. Ó Deus glorioso, visita cada um de nós e mostra o que é que tem emperrado a nossa vida espiritual. Visita cada um de nós, ó Deus, e revela o que é de cura que nós precisamos na nossa alma para sermos transformados na tua presença. Nós queremos mudar, Senhor. Nos ajuda, nos mostra como lidar com a dor da mudança. Como lidar, Senhor Deus, com a dor do desapego de coisas e de pessoas, de sentimentos, de emoções que nos adoecem. Em nome do Senhor Jesus, nos visita e faz de nós um povo sadio, um povo santo, um povo usado pelo Senhor, um povo que conhece o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, que entende o teu reino, que sabe como as coisas funcionam quando estamos submissos a Ti. Um povo que tem experiência com o Senhor
e que cresce na graça e no conhecimento do Senhor. Por isso, nos visita, nos salva desse estado de letargia, de falta de crescimento, de falta de desenvolvimento, e faz-nos crescer espiritualmente na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.